Obrigado, deputado. Eu estou compartilhando aqui a tela, só queria confirmação se vocês estão visualizando. Ainda não está compartilhado para a nossa apresentação. Nosso pessoal aqui. Eu ainda estou, a imagem ainda está, ainda estou com a tua imagem. Se você conseguir substituir aí. Ela tá para você, mas tá vendo? Ela não entrou para a apresentação. Já vamos resolver aqui, entrou, deputado. Entrou, Ébera. Agora tá perfeito, tá bom? Perfeito, então. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos os participantes. Em nome aqui do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, presidente Beltrame, cumprimento você, deputado, e todos que estão aí presentes e também por meio virtual. Relatar que é um momento muito oportuno, temporalmente, para a gente discutir esse tema, porque nós estamos pautando isso nos últimos, pelo menos nas últimas 2 ou 3 semanas, com muita intensidade nas reuniões de colegiado do CONAS. É um assunto que foi levado, inclusive, para o gabinete de crise do Ministério da Saúde essa semana, e é um assunto que também causa extrema preocupação para os gestores estaduais, no caso, secretários estaduais de saúde. De maneira muito breve, eu vou fazer aqui uma síntese de como que se dá a responsabilidade pelo financiamento dos medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, que é importante deixar claro de quem é a responsabilidade hoje, né, pela aquisição e financiamento desses itens. Enfim, temos 3 componentes bem conhecidos da assistência farmacêutica, né, o componente básico, o componente estratégico, o componente especializado. Eles têm formas de organização de financiamento e aquisição distintas. Esses 3 componentes, eles têm políticas pactuadas no âmbito tripartite e são componentes gerenciados no Ministério da Saúde no âmbito do Departamento de Assistência Farmacêutica, onde o financiamento varia entre financiamento tripartite, federal, a depender do grupo em que o medicamento está alocado. Temos um grupo de medicamentos que são os medicamentos da oncologia. Esse financiamento é 100% federal, feito por meio do ressarcimento, né, por meio da PAC Onco, e a responsabilidade de programação e aquisição são dos hospitais de referência, né, CACONS e UNACONS. Não muito diferente acontece com os medicamentos de uso hospitalar. Então, esses medicamentos hoje, eles são de responsabilidade, todo o elenco utilizado em âmbito hospitalar, ele é de responsabilidade de aquisição do próprio hospital. E nos casos em que hospitais são da gestão direta de estados e municípios, obviamente que as secretarias estaduais e municipais são as responsáveis pelo processo aquisitivo que abastece esses hospitais. E é justamente nesse grupo de medicamentos, que hoje é o objetivo dessa reunião, que está o nosso maior problema. Não temos uma situação muito diferente da apresentada pelo setor privado. Há pelo menos 3 semanas começamos a receber aqui relatos de algumas secretarias, em especial de secretarias da região norte, com bastante dificuldade de abastecimento desses medicamentos utilizados no processo da intubação orotraqueal, né, para ventilação mecânica. Houve alguma forma de apoio do CONAS no sentido de agilizar algum remanejamento, abastecimento emergencial, para evitar que casos graves não ficassem sem esse produto. Porém, nas últimas 2 semanas, os pedidos de apoio aqui, de solicitação das secretarias ao CONAS, começaram a aumentar. O que acendeu uma luz vermelha, óbvio, aqui em toda a diretoria do Conselho, e nos fez também buscar informações de todas as secretarias para entender como que a situação está no âmbito dos estados. Esse levantamento foi feito essa semana, na segunda-feira. Eu vou apresentar aqui essa tabela e isso evidencia bastante o quanto grave está a situação, né? Foram 25 secretarias estaduais que responderam ao questionamento das 27,
Então, se a gente considerar 25 secretarias como 100% de nossa amostra, por exemplo, só o primeiro medicamento, que é um bloqueador muscular, está em falta em 24 delas. Podemos fazer uma análise também que, se somar ali dos 52% para cima, temos 11 medicamentos, pelo menos, que estão em falta em mais da metade das secretarias que responderam ao questionário. Isso é muito grave, né? A falta de medicamento para indução da sedação, anestesia e relaxamento muscular pode inviabilizar o processo de instituição da ventilação mecânica. Então, precisamos urgente entender o que está acontecendo e, de maneira coletiva, construir as estratégias para minimizar o impacto dessa falta, porque invariavelmente teremos que nos acostumar a ver notícias sobre situações onde teremos todo o arsenal de insumos necessários para o processo de intubação e, por falta de alguns medicamentos, o processo pode ser inviabilizado. Não adianta ter só um tipo de medicamento também, né? Alguns medicamentos eles têm ações diferentes, tempos de ação diferentes, então para cada caso é um tipo de sedativo diferente, então, mas obviamente que a equipe consegue fazer com o que tem. Não é falta de recurso financeiro, as secretarias estão preparadas para comprar, têm intenção de comprar, porém existem alguns problemas apontados pelas secretarias, dentre eles problemas com fracassos e licitações desertas, invariavelmente justificativa de falta do produto no mercado, algumas atas de registro de preço já com atraso na entrega, o que pode ocasionar algumas faltas pontuais em determinados estabelecimentos, e não menos importante a alta dos valores, né? A gente tem relatos de secretaria em que para alguns produtos encontraram valores de mercado muito superior ao que regulamenta a CMED, e aí isso inviabiliza qualquer tipo de aquisição. Obviamente que o gestor, entre a vida e a morte, coloca o seu CPF no papel e acaba comprando nessas condições e depois acarreta aí em consequências, obviamente, dos órgãos de controle, porque ele vai ter que se responsabilizar por esses preços que estão sendo ofertados. Então, a situação é grave e temos que urgentemente, de forma coletiva, achar quais são as saídas. Diante desse cenário, o CONAS enviou um ofício ao Ministério da Saúde solicitando apoio, porque entende que o Ministério, nessa situação, tem que mesmo apoiar as ações, né? Enfim, a responsabilidade de aquisição é das secretarias estaduais, municipais e hospitais, porém, de forma coordenada e central, o Ministério da Saúde pode apresentar condições de ajudar a todas as secretarias. O assunto foi discutido como prioridade na reunião do gabinete de crise desta semana. Algumas ações pontuais o Ministério da Saúde já deu encaminhamento em fazer, por exemplo, se reunir com o Anvisa, com representantes da indústria também para entender o que está acontecendo. E não menos importante também, adicionalmente, a OPAS demonstrou total apoio a essa situação e já nos informou que está em contato com países vizinhos aqui para ver qual é a situação também nesses países e tentar algum tipo de auxílio para que minimize essa situação que passa a ser nos últimos dias uma situação de extrema prioridade aí nas ações de combate à pandemia do Covid. Enfim, a construção é coletiva, eu acho que se não tiver o esforço mútuo de todos, né, é difícil termos alguma resolutividade imediata, e justamente por isso o Conselho fica à disposição para trabalhar a hora que for, o dia que for, no formato que for, desde que seja para ajudar as secretarias estaduais de saúde a resolver a situação.
Bem, deputado, a princípio é isso que eu tinha para apresentar e também acompanho agora a fala dos representantes aí da indústria, que nos interessa muito entender como que está esse cenário. Muito obrigado.